Bom, boa tarde a todos e a todas. Estamos iniciando aqui uma atividade do CEMEDU 2024, embora o evento já tenha finalizado, né? O professor Cristiano Muniz, infelizmente, não pôde estar com a gente nessa roda de conversa no presencial, né? Por conta daquela intercorrência que nós tivemos, né, com a falta de energia no campus, e ele já viajava no dia seguinte, então, assim, rapidamente a gente tomou essa decisão, né, de fazer acontecer a roda de conversa, que será imperdível, de fato, né, no formato online. Né, então, estamos aqui dando continuidade, finalizando, né, as atividades do CEMEDU 2024, com a roda de conversa intitulada Mediação da Aprendizagem Matemática, o desafio de todos nós. Pelo que eu conheço do professor Cristiano, eu acredito que ele, mesmo nesse formato online, vai querer fazer uma conversa, né, mais informal com vocês. Eu vou te apresentar, Cristiano, e aí, na sequência, cada um pode se apresentar na medida do possível, pode ser assim, pelo menos falar da onde é. Quem não se sentir à vontade para falar pelo microfone, né, pelo áudio, né, pode se apresentar também pelo chat. Então, vamos lá. O professor Cristiano possui graduação e bacharelado e licenciatura em matemática pela Universidade de Brasília, mestrado em educação também pela Universidade de Brasília, e doutorado em Ciências de l'Education, Université Paris Nord, é isso, né? Paris Nord. Pós-doutor em educação pela UNB, com o projeto As Crianças que Calculavam, o ser matemático como sujeito produtor de sentidos subjetivos na aprendizagem. Atualmente é professor em letras maiúsculas, associado, aposentado, né, retirado lá do Lattes, da Universidade de Brasília. Tem experiência na área de matemática, com ênfase em educação matemática, atuando principalmente nos seguintes temas: educação matemática, aprendizagem matemática e formação do professor de matemática. Participou como autor de políticas públicas, como Gestar, PENAIC, PNLD, Direito de Aprender e Desenvolvimento, do CNE, crítico da BNCC. Hoje desenvolve jogos para aprendizagem matemática para crianças, DI, deficiência intelectual. Ok. Inclusive, foi conteudista da série da TVE, Fabulosas Coleções do Seu Gonzalo e Hércules, e Giló no Mundo da Matemática. Essa eu não assisti ainda, hein? Então, aproveita. Consegue recuperar esses vídeos? Tá disponível Tá disponível no site do MEC. Ah, da TVE, tá. Da TV. Extinta TV. Ah, sim, não tem mais, né? Verdade. Atualmente, membro do GIEM, do Departamento de Matemática, do Instituto de Educação da Universidade de Brasília, desenvolve projetos socioeducacionais junto a crianças em situação de risco social na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Integrante do projeto de pesquisa e desenvolvimento do Departamento de Matemática da UNB, plataforma interativa de jogos matemáticos. E aí eu vou complementar uma coisa no seu Lattes, que você não colocou, e eu acho bom você colocar, tá? Porque o professor Cristiano Muniz, ele tem uma importante participação no projeto de pesquisa, do qual quem é que está aqui? Deixa eu ver, a professora Karen, da FURC, deixa eu ver quem mais que está aqui. A Edith veio, vamos ver. Por enquanto, só a Karen, né? Do qual eu e Karen fazemos parte, que é um projeto interregional do GT1, da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, que estuda
os processos autorais em matemática dos alunos do 4º e do 5º ano. Seja muito bem-vindo, Cristiano Muniz, Obrigado, mais uma vez, né, esteve com a gente numa das mesas, né, aliás, na primeira mesa redonda do CBEDU, e agora ele volta conosco para realizar essa conversa, né, Cristiano? Uhum. Então, passo para você, e daí você pode conduzir da melhor maneira que você quiser, não sei se você, porque agora a sala está cheia, né? Vamos ver quantas pessoas tem. Cada um pode se apresentar, o que você acha? Pode cada um se apresentar. Tá, então, rapidamente, nós estamos em 15 pessoas, né? Eu acho que seria interessante, né, cada um falar um pouquinho da onde é. Quer começar a ler? Você é o meu primeiro quadradinho ali em cima. Oi, boa tarde a todos e a todas. Então, eu sou a professora Alessandra Maieski, e sou aqui da UFMT, né, e estava aí junto com a Sueli, na organização do CEMEDU, na parte da tecnologia. Olha, ao lado da Alessandra está o Cristiano e ao lado dele o Maicon. Pelo menos para mim está assim. Vamos lá, Maicon? Você está falando? Porque eu pelo menos não estou te ouvindo. Não? Será que ele pôs alguma coisa no chat? Maicon? Eu vou passar para a professora Vivian e depois a gente retoma com você, tá, Maicon? Vai lá, Vivian, Michele. Boa tarde, eu estava trocando de sala aqui na escola. Então, eu sou professora pedagoga na rede do município, participei junto com a professora formadora da SMECEL, né, no CMEDU, apresentando os trabalhos que foram desenvolvidos, e eu estava assim, ansiosa para aquele dia, né, da roda de conversa, mas aí não deu certo, mas estou aqui presente, e apaixonada pela fala de vocês dois, não somente do Cristiano, sentaram próximo de mim, tive essa oportunidade e fiquei muito interessada, né? O quanto é desafiador nós, pedagogos, estar ensinando uma disciplina tão rica, complexa, e que muitos alunos, né, ainda é um bicho-papão. Para uns tem uma habilidade mais rápida, mas para outros é bem mais difícil. Além do letramento, o letramento na matemática também é bem complexo para a gente estar ensinando. É isso. Obrigada, Vivian. Eu só vou pegar aqui uma apresentação que está no chat, acho que a professora Luciana está sem o áudio. Ela é professora Luciana Ortega Zanata Rodrigues, professora formadora da Rede Estadual de Ensino NADRE de Matupá, Luciana, Matupá. Matupá fica aqui no interior do estado de Mato Grosso. E também professora formadora de matemática, é isso. O Maicon continua sem áudio, então a gente segue. Voltou? Então vai lá, agora você está aqui embaixo, na minha janelinha, mas pode ir, vai lá. É porque eu troquei de celular, estava no um, aí eu vim para o outro. Bom, eu sou o Maicon, sou doutorando do programa, na linha de educação matemática, sou professor do Estado, né, também de matemática, e eu acho que é isso, né? E eu estou participando também, junto com a professora Sueli, da organização do CEMEDU, né, dentro da comissão financeira do evento. Obrigada, Maicon. Elisa Mara. Seu áudio está fechado, não sei se você está tentando falar. Ela está aqui, estou no chat, então provavelmente ela esteja sem áudio. Então, coloca a sua apresentação, Elisa, no chat, por favor, e aí eu passo para Bruna Cristina Prolo, nossa incansável presidente, né, de comissão. Vamos lá, Bruna.
Oi, boa noite. Acho que está indo daqui a pouco minha imagem. Eu queria agradecer, professor, por nos dar mais essa oportunidade de conversa, né? Apesar de não ter dado certo na terça-feira, foi uma correria, né? Mas que bom estarmos juntos novamente, poder conversar. A gente não teve tempo de conversar direito também, porque estava sem energia, estava calor, correndo para um lado e para o outro, né? E assim, é muito bom poder estar aqui com as pessoas, né, para discutir. A minha formação é em Química, eu sou formada em Química, né? Então, assim, quando eu fiz o mestrado com os colegas da linha de matemática, né? Então, assim, algumas questões eu acho que a gente, quando se relaciona a questões das dificuldades de aprendizagem, né, que a gente conversa um pouco, porque eu acho que são áreas que trabalham muito com a questão simbólica, né? E aí, o trabalhar esse simbolismo, como que a gente faz, acho que são os grandes desafios epistemológicos, né, que a gente encontra. Então, assim, eu agradeço e estou aqui, né? Daqui a pouquinho, não sei se eu vou conseguir participar muito, né, porque vai chegar as criancinhas e aí é a correria. Muito bem, Bruna. Obrigada, seja bem-vinda. A Elisa, que está sem áudio, está se apresentando aqui no chat, Cristiano. A Elisa Mara, ela é técnica administrativa educacional na Escola Estadual Dr. Hélio Palma, é formada em Pedagogia e Ciências Contábeis. Fabrícia. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Fabrícia, sou licenciada em Matemática, mestre em Educação. Minha orientadora no mestrado foi a professora Loriege Bittencourt. Eu acredito que o professor Cristiano a conheça, né? Ela estava no CEMEDU. E agora estou no doutorado, né? Sob orientação da professora Ruth Cristina, que o professor também a conhece, né? Esteve mediando a mesa. E eu moro em Cáceres, né? E anteriormente nós estávamos aqui conversando sobre a defesa. Será um prazer, professor, né? O senhor demonstrou interesse, será um prazer recebê-lo, né? Tê-lo conosco. Se nós formos também fazer algum evento, seminário, que nós estamos pensando sobre isso, será um prazer para tê-lo conosco presencialmente. Beleza. Obrigada, Fabrícia, seja muito bem-vinda. Fabiana. Olá, boa tarde. Estou sem câmera porque estou no computador de mesa, mas eu sou a Fabiana, sou formada em matemática, sou egressa do PPGE, aí, da UFMT, moro em Cuiabá e também estive auxiliando, né, no CEMIEDU, junto com a professora Sueli, Alessandra, Maicon, Bruna, Sandra, enfim, com a equipe toda. Obrigada, Fabiana. Sandra. Olá, boa tarde. Meu nome é Sandra. Eu sou servidora técnica administrativa na função de pedagoga aqui na universidade, UFMT. Também faço parte aí faço parte, porque ainda temos o trabalho da certificação, dos anais, que estamos realizando, do CEMEDU. Então, foi uma experiência incrível. Toda a organização de evento é uma experiência diferente, né? Participei de vários deles. Então, é um prazer estar aqui a escutar esse momento. Obrigada, Sandra, pela participação. Renata. Olá, boa tarde a todos. Deixa eu abrir a câmera aqui. Meu nome é Renata, eu sou pedagoga, também tenho formação em História. Sou doutoranda do PPGE na linha de pesquisa, ensino e matemática. Confesso, assim, que quando eu fiz o mestrado na mesma linha de pesquisa, eu estava morrendo de medo, assim,
né, por ser algo novo. E, assim, me apaixonei tanto que agora no doutorado estou na mesma linha de pesquisa e, assim, o meu grande desafio é em relação às dificuldades de aprendizagem em matemática. É uma linha, assim, que eu pretendo me aperfeiçoar, porque me chamou muita atenção, principalmente na questão que envolve o título da roda de conversa, né, os desafios. Eu não pude ir presencialmente no CEMEDU, mas vi a postagem nas redes sociais, já fui lá, já deixei agendado, não vou estar participando para, né, ter mais conhecimentos. Muito obrigada. Obrigada, Renata, bom te rever, viu? Renata participou também dos nossos cursos, né, de formação. Eliette, tudo bom, Eliette? Seja bem-vinda. Oi, Sueli, tudo bem, graças a Deus. Boa tarde, pessoal. Vocês já sabem, né, mas eu sou formada em matemática pela Universidade Estadual de São Paulo, campus de São José do Rio Preto. Na época em que eu fiz o curso, nem era o Unesp, né, era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São José do Rio Preto, e sou professora aposentada aqui do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Mato Grosso. Infelizmente, eu não pude estar no CEMEDU, fiz inscrição, tentei saber se ia ser online essa conversa, né, mas não consegui. Aí eu soube dos problemas aqui e tal, eu tive que fazer uma viagem de urgência e fiquei fora de Cuiabá por 22 dias, né, então fiquei... Para muitos foi ruim, para mim foi ótimo acabar a energia na universidade, pelo menos eu vou participar desse momento, né? Então, hoje estou fazendo doutorado, fiz o mestrado aqui na UFMT também, a Marta Darcy que me orientou, e agora eu estou no doutorado orientada pela professora Ruth Cristina também, igual o Fabrício. É muito bom estar com o professor Cristiano, né? Eu me lembro dele das lutas pela SBEM, né? Pela Sociedade Brasileira de Educação Matemática, participei daqueles momentos também, porque eu já era docente, já me interessava pela educação matemática, então me lembro dele, daquela época, e é bom demais estar aqui com vocês. Obrigada, Eliette. Seja bem-vinda. Frederico, você pode se apresentar. Boa tarde, sou Frederico Teófilo, sou professor de matemática, sou aluno da pós-graduação, doutorado, e na linha de pesquisa Educação em Ciências e Educação Matemática. Quem me orienta é a professora Gladys. Estive no GT8, junto com a professora Sueli, professor Cristiano, que esteve lá conosco, e é um prazer estar com vocês. Obrigada, Frederico. Daniele Maria Moraes. Olá, boa tarde, me chamo Daniele Maria, sou aluna do PPGE, da linha de pesquisa Educação Matemática em Ciências. A minha orientadora é a professora Gladys Denise, sou formada em matemática e sou professora atuante na educação básica, Fundamental 2 e ensino médio. Agora que eu estou vendo que é você, Dani. Isso, Dani. Porque eu não estou conseguindo ver direito aqui aquele simbolinho do microfone, está bem em cima do seu rostinho, e eu não consegui, agora sim. Muito bem, Dani, seja bem-vinda. A Dani também é minha aluna lá na disciplina, né, do PPGE. A Mariana Alencastro colocou a apresentação dela aqui, mas eu não sei se ela já consegue abrir a câmera. Bom, eu vou apresentá-la. Meu nome é Mariana, sou professora na rede estadual, atualmente estou na função de coordenadora pedagógica, sou pedagoga e mestre em educação na linha de educação matemática. Não consigo abrir a câmera agora, daqui a pouquinho eu consigo. Então, acho que é isso. Alguém não se apresentou? Karen, tá aí? A Karen. Verdade, ela estava. Deixa eu ver quem que está faltando aqui.
Só se ela caiu, né? Agora, neste momento, ela não está, mas deve voltar. E ela voltando, ela pode se apresentar, tá? Isso, qualquer momento. Então, Cristiano, querido amigo, querido colega de muito trabalho, né? Estamos aprendendo muito junto nessa vida. Estamos aprendendo muito com as crianças, né? Exato. Esse é o tema da nossa conversa. Então, bora lá. Então, boa tarde. Foi uma alegria imensa estar no CineDu de novo. Já tinha participado há uns 15 anos atrás. Já tive a oportunidade de ir várias vezes a convite a Cuiabá, né? Marta, na época a Marta estava à frente, né? Ruth, participei da banca de concurso da Ruth. Cleomar Gomes, que abandonou vocês, foi morar na praia, também foi, eu conheci bastante eles. A Gladys também, né? Então, o pessoal aí, que nem a Eliette, então, porque a gente está dentro desse movimento, tá? Então, a primeira coisa, assim, combinar é uma roda de conversa. Vamos conversar e vamos ter um tema para a gente conversar. E eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês. Conversa começa, conversa não acaba, né? E se qualquer coisa, a gente marca outros encontros, debaixo de árvore, barzinho, na beira do rio, na escola, né? Que é muito legal estar na escola, tá? E quando tem uma conversa, é porque existe um movimento. Existem questões, existem sonhos, existem desejos, senão a gente não ia falar, tá? Então, quem vos fala aqui é o Cristiano, muito me chama de Cris, tá? Estou aí há 51 anos, não é de idade não, tá? Eu estou 51 anos tentando entender quem é esse sujeitinho ou sujeitinha que aprende matemática. Apesar da escola, apesar de nós, ou graças a nós, mas que aprendem matemática e gostam de matemática. Uma vez vi um grupo de americanos, tentei que resgatar o nome deles, que estavam tentando vender pacotes aqui, e veio fazer uma palestra, não é da palestra, por que as nossas crianças não gostam de matemática? Eu já levantei a mão e falei, olha, então vocês vão embora, porque aqui as nossas crianças gostam de matemática. Né? Então, o gostar de matemática é algo que está autogênico dentro do desenvolvimento. O problema é como que a gente coloca a questão da escolaridade, né? Que a gente encarcera essa possibilidade de aprendizagem. Dificuldade temos, vamos trabalhar com dificuldades. E o Sulim, e a nossa conversa, eu gostaria de puxar mais, não para matemática. Eu tenho 2 cursos de graduação de matemática e tenho minhas dúvidas de matemática, né? Mas eu acho que o desafio maior nosso é como é que o sujeito aprende matemática. Porque se fala muito da pedagogia tradicional, aquela questão da educação bancária, né, que o Paulo Freire trazia na pedagogia do oprimido, né, que você tem o conhecimento pronto e você entrega e o outro tem que assimilar. Todos nós estamos de acordo que não é assim, mas a escola e nós, professores, acabamos fazendo assim. A gente acaba tendo uma visão do que é a matemática, como é que opera com polinômios, né? E chega lá e fala, menino, para operar a somar polinômios, acha os termos comuns, e faz assim. Entenderam? Faça assim que vocês aprenderam. E não é assim. Como é que soma a fração? Né? Se for denominadores diferentes, faz o quê? Reduz no denominador, faz um MMC, como é que faz o MMC? Faz aquela chave, aí tem a ideia de fatores primos, né? Aí põe debaixo dos dois, divide pelo de baixo, multiplica por de cima, os dois estão iguais, soma de cima, repete de baixo, está feito. Entendeu? É só fazer isso. Mas não é assim. Porque quando a gente fala do sujeito que aprende, é um sujeito pensante. Eu estou há 51 anos e agora estou aí com a minha amiga Sueli, estou apanhando
com a Sueli, e é um barato, a gente ri de nós mesmos, né? E observa, às vezes a gente está com uma criança e a gente se surpreende com a boniteza, com a beleza da criança no seu processo de aprendizagem, porque a criança não somos nós. As crianças têm possibilidades que não são as nossas. Que a questão é que a gente pensa que matemática é universal, que é igual para todo mundo. Poxa, o Piratano Ambrósio, né? O nosso papa aí da educação matemática, ele veio nos mostrar através da matemática que a matemática não é igual em toda a humanidade, em todos os tempos, em todas as culturas, em todas as civilizações. A matemática depende do contexto, depende dos modos operantes que são a forma de interagir e de pensar o mundo estando no mundo. Aí vai para Paulo Freire, né? E cada criança que aprende tem uma forma diferente de aprender. É por isso que o nosso título da nossa roda de conversa, tá? Tá a questão da mediação. Caraca, gente, como o conceito de mediação é complicado. Porque mediar é você fazer a ponte a partir do que é o outro. A forma do outro está aprendendo, a forma do outro está pensando, a forma do outro fazendo representações mentais simbólicas. Aprender é produzir significado. Então, como você fala, vamos falar de ângulo. Ângulo. Você começa lá no início, começa a trabalhar ângulo. O ângulo que está na cabeça nossa não é o ângulo que está na cabeça da criança. Percebe? É por isso que aí eu trabalhei muitos anos com o falecido Gerard Vergniaud, né? Porque o Vergniaud é o autor da teoria dos campos conceituais. E ele coloca que quem trabalha com química, aí que é a mesma coisa, né? Aprender é construir conceito. E para que a gente constrói conceito? É para desenvolver capacidade de agir no mundo, resolver problemas. Agora, o que nós usamos para resolver o problema são conceitos. Só que diante de toda e qualquer situação, o que nós utilizamos, o que nós disparamos, em termos de processos mentais, não é o conceito científico. É o conceito que está em processo de elaboração dentro da minha estrutura cognitiva, que é o meu processo de vivência, de escolarização, de experiência, permitiu desenvolver. Por exemplo, eu tenho que trocar uma lâmpada, queimou a lâmpada, e eu vou disparar uma ação. Essas ações estão calcadas no meu processo de conceitualização. Tadinha da Sueli. A Sueli, para trocar a lâmpada, ela liga para o zelador lá embaixo, manda desligar a chave do condomínio inteirinho para não levar choque. Né? Já o Frederico, não. O Frederico fala, não precisa, basta ir lá no disjuntor. Né? A Renata fala, não, eu vou só no interruptor. Fabiana, muito esperta, fala, não, gente, eu vou trocar a lâmpada só botando na parte que é o mau condutor. Eu não vou botar a mão no metal, porque o metal é bom condutor. Vê, a forma de você fazer, a Sueli, ela mobiliza, às vezes ela não tem consciência disso, no conceito de circuito. Tem que cortar circuito para poder fazer. A outra fala, não, pode deixar tudo aceso, tudo aceso, e você tem só o cuidado de botar a mão só no vidro. É outro conceito, de bom condutor e mau condutor. O outro, eletricista, fala, não, eu não preciso desligar nada, eu ainda ponho a mão no fio positivo. E não levo choque, por quê? Porque eu uso um sapato, uma bota apropriada, que não permite o aterramento de fechar o circuito, então não levo choque. Já é outro conceito. Então, observa, a forma de nós agirmos no mundo depende do conceito. E o conceito, a aprendizagem, cada aprendizagem é a síntese de uma história de cada criança, dos seus processos de pensamento. E o pensamento não pode ser só reprodutivo. Então, que eu e a Sueli estamos trabalhando nesse grupo, tá? São os processos autorais,
é, nesse sentido, entender como é que é o protagonismo dessas crianças nos seus processos de aprender. No nosso caso, aprender matemática. E é impressionante como é que a gente percebe que, de criança para criança, existe processos, existe construção conceitual que não está na formação, que não está no livro didático, que não está no currículo, que não estão nas matrizes curriculares do SAEB da vida. E a criança está pensando. E muitas das vezes não damos conta de entender esse processo de pensamento dessas crianças para a gente poder mediar. E a mediar não é fazer com que a criança pense com a nossa cabeça. Então, em termos de desafio hoje, e aí eu vou abrir para a conversa, e nós estamos abertos para qualquer tema, tá? Que envolva a questão da aprendizagem matemática em qualquer nível, tá? E que, para eu fazer a mediação, eu tenho que minimamente entender os processos de significação desses objetos matemáticos que a criança está elaborando. Às vezes, isso o Jean Piaget já tinha dito, que em educação você tem duas possibilidades, só duas possibilidades. Tá? Ou o professor facilita a vida dele e dificulta a vida das crianças, ou seja, todo mundo tem que entender como o professor pensa e reproduzir. Tá? Essa é uma possibilidade. E a outra possibilidade é o professor entender como é que a criança elabora os seus pensamentos. E é uma questão política, ideológica, o que você vai fazer. A maior parte das nossas escolas faz a opção pela primeira. Todos os alunos têm que entender como funciona a cabeça do professor, né? E a gente sente dificuldade de fazer a opção para a segunda, de entender a pluralidade. Porque quando você entra a pluralidade, entra a questão da inclusão também. E a inclusão não é deficiência, é diferença. Então, as crianças, os nossos alunos, eles têm uma deficiência auditiva, visual, ou tem algum outro processo de difictologia, eles não têm uma capacidade menor de pensar matemática. É um processo diferente. Isso é muito, a gente fica pensando muito como é que é a aprendizagem de geometria de um aluno cego. Como é que é a percepção dele das formas, das proporções? E tem. Agora, a minha dificuldade de mediar a aprendizagem geométrica de um aluno cego, porque a minha aprendizagem ela é tecida a partir das minhas ferramentas. Como é que a construção, a imagem mental de uma figura geométrica para aquele que nunca viu? Aí tem o sensorial, né? o tátil, é outro. Se você tem outros elementos, outros processos de apropriação, a estrutura mental é outra. E a gente quer que ele pense como nós pensamos. E a gente não sai, né, Sueli? Eu tenho um conceito, já fiz uma palestra, inclusive, até dentro do grupo, do narcisismo pedagógico, né? Que a gente quer que as crianças pensem como a gente pensa. Hoje eu estou em Brasília, amanhã eu vou estar em Goiânia. Eu vou estar numa escola em Goiânia, sentando com os professores, vendo as correções das provas feitas pelos professores em cima das produções dos alunos. Dos alunos que, segundo o professor, crianças estão com dificuldade. Que o professor não consegue entender os processos de elaboração dessas crianças. Então, é um pouco isso que a gente gostaria de... Essa contribuição que eu posso estar dando. Um dos últimos livros que eu produzi foi esse que a Sueli falou, As Crianças que Calculavam, tá? São crianças em situação de risco social, no norte de Goiás, Chapada dos Veadeiros, que tem Chapada também, tá? A de vocês é mais bonita, lógico, e crianças que são excluídas da escola, excluídas não fisicamente, excluídas no processo. Você tem dificuldade e você não aprende.
e a gente vai dialogar com eles, acho que essa é a palavra importante, dialogar, a gente descobre que essas crianças que não estão sendo mal entendidas, mal compreendidas dentro da escola, têm umas capacidades matemáticas fenomenais. E dá trabalho para nós. Eu e o Elias e o grupo, nosso grupo, fica até um mês discutindo e tentando entender os protocolos, os algoritmos que fogem completamente daquilo que estão nos livros didáticos. E cada vez que senta para descobrir, nós aprendemos demais com eles. E aí, para fechar minha fala e abrir aí, tá? Vai de novo Paulo Freire. Só aprende quem ensina e só ensina quem aprende. Então, nós só podemos nos colocar como os ensinantes se nós nos colocarmos como aprendentes. E aprendente de quê? Desses processos de aprendizagem. Então, aprender matemática, gente, é um fenômeno altamente complexo. Vale a pena, sim, continuar pesquisando. Quando nós convidamos, que nem a Sueli tem esse grupo de formação continuada, Viz bem, né, Sueli? A gente chama eles para uma formação, não é porque eles têm deficiência matemática. Não. Nós temos a formação como desafio permanente porque o fenômeno aprendizagem matemática é um fenômeno altamente complexo que requer de nós um permanente investimento, que nem todo médico tem que estar sempre investindo na formação dele, o advogado, o engenheiro, o educador, ele precisa sim, tá? Porque o objeto de trabalho dele é de uma complexidade fenomenal. E é um fenômeno não apenas cognitivo, ele é social, é cultural, é emocional. Aprender, gente, é emocionar-se. Tá? Toda aprendizagem gera emoção. E toda criança que emociona-se com o seu processo de aprendizagem se engaja de forma mais profunda, mais significativa com as experiências que promovem novas aprendizagens. Então, é um ciclo, né, dialético entre o aprender e emoção. Então, é isso que a gente gostaria de começar, e através das perguntas que vocês forem jogando, tá, a gente vai tecendo a construção de um diálogo, de uma conversa e produção de conhecimento, que é a rede, né, rede de aprendizagem entre nós. Eu sei pouco, muito pouco, e eu tomo ciência que eu sei pouco quando eu encontro uma criança que vira para mim, tio, ou vô, também me chamo de vô, vô, me ajuda aqui, eu acho que eu não estou entendendo. Aí eu tenho que ajoelhar do lado dele, porque eu tenho 1,90 m, tenho que ajoelhar, me colocar no nível dele. Muitas das vezes, gente, entender o outro é você se colocar em segundo plano e colocar o outro em primeiro plano. E nós não fomos educados para isso. Sobretudo quem tem formação matemática, né? Então, muitas das vezes, todo uma bagagem, um acervo de conhecimentos matemáticos puro, formal, acadêmico que a gente tem, é justamente o que se coloca como dificultador de entender quem está construindo essa aprendizagem. Né, Sueli? Isso a gente conta muito no nosso grupo. A gente começa a devagar, porque a gente vai para a nossa formação matemática e esquece a nossa formação humana, da criança que pensa, e pensa de uma forma linda, bela. E esse é o nosso sonho do nosso grupo, da Sueli, é construir uma nova escola, verdadeiramente, com educadores que se permite ao diálogo com aquele que está aprendendo. E aí, vamos lá. Vamos dialogar entre nós, eu quero aprender muito com vocês. Eu tenho certeza que não foi a última vez que eu fui em Cuiabá, né, e nem em Mato Grosso. Não é tão longe assim. Outras possibilidades teremos, tá? E aí pode deixar livre. Quem quiser falar, abre o microfone e vamos construindo. Espero que tenha perguntas. Ah, outra coisa. Eu não sei se eu vou saber responder tudo, não. Tá?
E o colega, vocês podem entrar na pergunta do outro, podem entrar na minha resposta também, tá bom? Vamos lá. Só uma coisinha aqui, né, Cristiano, eu acho que essa ideia da roda de conversa, né, o que significa, né, propor uma roda de conversa? Vai no sentido de que todo mundo aqui, né, tem o que falar, né? Todo mundo aqui tem os seus próprios conhecimentos, os seus saberes, né? Então não tem quem sabe mais, quem sabe menos. Nós temos saberes diferentes, né? E aí a ideia aqui é trazer, né, esses saberes, esses não saberes, né, para serem dialogados com o professor Cristiano. Aqui tem vários elogios, né? Já posso falar, Elisa Mara, professor Cristiano, muito produtivo este momento, magnífica sua fala. A Fabrícia também, que fala linda, professora, inspiradora, né? Mas e aí, gente, como é que a gente pode dar continuidade, né? Porque o Cristiano, ele quer dar continuidade, né, a essa conversa a partir da fala de vocês. E a ideia não é palestra, né, Sueli? Não é palestra. Não é palestra. Por isso que essa ideia da roda é muito legal, porque todo mundo sabe, todo mundo não sabe, né? A gente tem muita coisa para compartilhar, para conversar, né? É bem na perspectiva do que o Antônio Nova fala, né? A gente tem que lidar com os nossos saberes de uma forma horizontal e não vertical, né? Não tem quem sabe mais, quem sabe menos. Tem saberes diferentes, né, que precisam ser compartilhados para a gente poder crescer, né, enquanto docente, na nossa profissão. E aí, quem gostaria de trazer alguma ideia, muito à vontade, sem receio, sem vergonha, é para ser sem vergonha, né? Tudo sem vergonha. E aí? Posso falar? Então, vamos lá. Vamos lá, Fabrícia. Bom, eu disse ali inspiradora a fala do professor, porque eu não tenho experiência, né, em sala de aula, professor. E aí, quando o senhor disse que nós precisamos nos colocar, né, no lugar do outro, e aí eu achei muito interessante, né, que o senhor disse que se abaixa, né, diante da criança para se igualar, né, para ficar ali. Eu achei muito interessante, para mim é inspirador, porque ainda hoje eu estava comentando com as colegas que eu recebi uma proposta, né, de trabalho, e aí eu fico pensando, né, daquele medo de iniciar, né, como que será a sala de aula, né, para esse trabalho, né, mas todo início tem as suas dificuldades, e aí eu achei muito inspirador que a gente realmente tem que se colocar ali junto dos alunos, né, e vai ser um momento de aprendizagem, tanto, né, igual como o senhor está dizendo, é uma aprendizagem de emoção, tanto para eles quanto para mim, né, eu acredito que para o ano que vem vai ser mais ou menos, vai ser dessa forma, né, não vai ser mais ou menos, vai ser dessa forma, né. É isso mesmo, Fabrícia, isso você faz me lembrar o seguinte, eu tenho alguma experiência, que nem muitos de vocês, com formação. Tenho 33 anos de experiência no curso de pedagogia da UNB. Tá? Eu sou responsável da área de educação matemática. E agora, mais recentemente, você sabe disso, eu que coordenei a elaboração de um novo curso de licenciatura. E é interessante que fala de sala de aula de um lado, e do outro tem a questão do sujeito que aprende. Dentro desses meus anos de experiência, sobretudo na pedagogia, os alunos da matemática vinham fazer curso na pedagogia também, tá, comigo. Eu, dentro da minha disciplina, uma das coisas que a gente fazia, bom, as minhas aulas eram dentro de uma ludoteca, tá? Uma das coisas que eu fazia, cada aluno meu era obrigado, contrato didático, tá, a adotar um sujeito que quer aprender matemática. Pode ser criança, pode ser anos iniciais, pode ser jovem, pode ser adulto, podia ser em situação de internação, pedagogia hospitalar.
Podia ser minha avó, minha mãe, meu primo, meu vizinho. Eu queria durante um semestre, que ao longo do semestre ele tinha que ter pelo menos 15 encontros de 1h30, convivendo com esse sobre o processo de aprendizagem de matemática. Pode ser acompanhando o dever de casa, pode ser jogos, pode ser contexto cultural, aceitar qualquer coisa. E eles tinham que fazer o relatório de cada encontro, o que ele trabalhou, o que ele fez e tal. Por que isso? Fabrícia, um abraço, muito carinho para você, tá? Que você está, né, começando essa trajetória muito bonita. Eu não posso entender um grupo se eu não entendo o indivíduo. Como é que eu vou ter uma ideia mínima de como é que são os processos dentro de uma sala de aula se eu não conheço um sujeito? Conhecer um sujeito, Liette, eu não quero dizer que vou pegar essa produção e vou generalizar com outro. Não. Eu conhecer um significa você melhor se conhecer diante do outro. Vai Paulo Freire de novo. Ô, Fabrícia, dá licença, tá? Como eu vou ficar sem vergonha aqui, tá? Isso aí. Eu, e agora eu vou apontar. Fabrícia, tu. Isso é freiriano. O diálogo é entre o eu e o tu. O tu é o não eu. O tu é a diferença. Eu não posso falar com a igualdade. Eu tenho que falar com o meu tu. Tá claro? Só tem diálogo se tem o eu e o tu. Fabrícia, quem sou eu? Eu sou o tu do meu tu. Eu sou tu. Olha como é que fantástica. E eu me dirijo a você, Fabrícia, minha querida tu, diante do que eu espero, do que eu acredito, quem seja você, meu tu. E das minhas possibilidades, da minha própria visão, do meu tu, do que eu sou capaz de fazer de um movimento do meu tu. Não sou eu, é Paulo Freire que fala sobre isso. Só que quando você vai para a sala de aula, eu não tenho tu, eu tenho tus. E eu não posso, de forma alguma, falar com todo o grupo, desrespeitando o grupo, porque no momento que eu conheço o meu tu, que é a Fabrícia, nos seus processos, e eleger, se a Fabrícia pensa assim, então todos os meus alunos pensam assim. Porque a maior parte da constituição do ambiente de aprendizagem de matemática, ela se dá a partir da construção mental do professor de um aluno teórico. Ele põe na cabeça, o aluno que vai aprender, que é o meu tu, ele é assim. Ele tem tais pré-requisitos, tais desejos, e tudo que ele organiza é voltado não para os alunos, para os tus reais, mas para um tu hipotético. Agora, se Fabricinha ela consegue ter uma identidade entre o sujeito que eu penso e o que o outro é, você se conecta e cria uma coisa que é fundamental no processo de aprendizagem de matemática, que é vínculo. Vínculo. E é isso que eu preciso, Sueli, com esse seu grupo, criar vínculo. Vínculo é querência, é confiança, é desejo, é se lançar. Uma criança se lança ao colo do pai ou do tio porque ele confia, porque ele tem vínculo. Uma criança fala, levanta a mão, mostra, vai da carteira dele, vai lá e mostra o papel, fala, prof, tá certo? Prof, porque criou vínculo. Quando você cria vínculo, você tem tudo. Então, voltando lá. Então, eu professor de matemática, então eu penso no aluno mediano, e aí é uma merda, desculpa até a palavra, está até gravando, sistema de ensino, né? Porque todo voltado em cima, tudo uma organização rígida,
formal em cima de um certo aluno que eles pensam, e aí acontece que esse aluno ele não representa o coletivo, porque você tem aqueles que estão abaixo em termos de necessidade, né? Que não tem o background, não tem os conceitos essenciais para chegar lá, e você tem aqueles que estão muito acima, que aquilo não motiva de jeito nenhum. Então, às vezes, o que a gente chama hoje de dificuldade, às vezes, é uma questão epistemológica do nosso conceito do sujeito que aprende, que constitui a minha sala de aula. Então, eu fico preso àquele aluno teórico, tá? A Dani levantou a mão. O que foi, Dani? Ah, estou em dúvida nisso. Aí eu vou e repito para a Dani aquilo que eu já coloquei para esse aluno teórico. É problema da Dani. Ela que tem que se deslocar para chegar no nível desse aluno teórico. Pior é a Renata. Está lá de saco cheio, que ela já sabe isso, ela quer, no terceiro ano, saber raiz quadrada. Né? Aí eu falo, cala a boca, Renata, isso você vai para o seu sexto, sétimo ano. Agora nós estamos falando da centena, e contar de centena em centena. Percebe? E aí eu fico engessado. Eu não consigo recuar, eu não consigo ir ao nível da necessidade daquele que não está no nível desse aluno teórico, e nem eu consigo avançar para o nível da Renata, que está com outras motivações, isso ela já construiu. Ora, o que acontece quando não tem aprendizagem? Ou ele não tem os conceitos, que é o Ausubel, né? Os conceitos subsunsores, que é a ideia de andaime, né? Que é para apoiar, para atingir níveis superiores. Eu não vou lá para trabalhar esses conceitos subsunsores. Da mesma forma que eu não trabalho uma visão de currículo mais articulado, que eu vou lá na frente para a Renatinha, que é a raiz quadrada, e falo, então me diz quais são as multiplicações que tem os dois números iguais. 1 vezes 1, 2 vezes 2, faz aí. Agora vamos trabalhar. Se eu esconder aqui, como é que você descobre o outro? Isso é raiz quadrada. Por que quadrada? Por que raiz? A raiz é base. Por que é quadrada? Porque a raiz é a base de um quadrado. 49, quanto é que é a base? Isso chama raiz. Então vai ser 7. 7 vezes 7. Mas não, esse não é meu planejamento. Então é isso. É o aluno que você tem que deslocar o professor. E não existe uma predisposição, e eu digo epistemológica e cultural, porque muitas das vezes a família também acha que é o aluno que tem que atingir o professor. O pior, Fabrícia, é quando você está numa escola em que é marcado atendimento para os pais e chamam os pais do Francisco. Desculpa, do Frederico. Tá? Ó, aí chega aí os pais do Fred, sim, ó. O Fred é uma gracinha. Ele participa, é amiguinho de todo mundo, e tal, mas ele está com dificuldade, mãe. Olha, é melhor você procurar ajuda. Olha, quando a escola faz isso, seria a mesma coisa de você ir no hospital, no médico. O médico chegar para os pais do Frederico e falar, olha, o Frederico está doente, está precisando de ajuda. Ele tá, percebe? Olha, o médico falar isso é a mesma coisa de um professor chegar para uma família e falar que ele está precisando de ajuda porque ele não está conseguindo, ou porque ele está aquém ou está além desse aluno teórico. É por isso que eu, dentro de formação, eu sempre trabalho, primeiro, conheça um. Conhecer um e construir a mediação é me conhecer, ela é formativa. Eu vim me formar é no outro. Agora, em termos de prática, de sala de aula, os professores falam, Cristiano, tu é louco. Como é que você diz que olha, tem 25 alunos, você quer que eu conheça os 25 alunos? Eu falei, eu quero. Agora, você não precisa ter o diálogo pleno com os 25 alunos todos os dias. Se você tiver um diálogo pleno com 4, 5 por dia, isso que eu te falei de ajoelhar
escutar, entender as dificuldades, isso é tão significativo de formação continuada, porque o que eu vou aprender com o Fredzinho, na hora que eu entendo o Fredzinho na dificuldade, a natureza da dificuldade dele, e perceba o que eu tenho que elaborar para fazer o Fred se superar, porque não sou eu que vou arrastar, porque a aprendizagem é dele, é ele que vai construir. Isso em matemática é fundamental. Você pode ensinar para uma criança que a molécula de água é H2O. Percebeu? Que o elefante é mamífero. Aprender matemática é muito diferente. É estrutura de pensamento. É desenvolvimento conceitual. É ele que tem que fazer. Ele tem que se mobilizar. Percebe? E para mobilizar ele tem que se acreditar. Tá? Então, quando eu começo a dialogar com o Fred, vem à tona de novo o Paulo Freire. Eu estou aprendendo com o Fred o que é o sujeito que aprende. Não que eu vou acreditar que a dificuldade dos outros é a mesma dificuldade do Fred. Mas isso vai despertar em mim competências de entender os outros e eu alargar o meu espectro de recursos didáticos pedagógicos para promover a aprendizagem. Aí vou pensar, eita, o Fred nunca tinha imaginado que uma criança podia estar pensando assim. Será que outras crianças poderiam estar pensando assim? Então, se tem outras crianças, por exemplo, tal significado, qual é a minha postura diante dos demais? Amanhã não é o Fred que vai estar em voga. Tá? Vai estar a Sueli, vai estar outros aí. Tá? A Bruna. Tá? Então, e isso. E eu acho que a alegria, a paixão, vocês estão falando de paixão aí, né? De ser educador matemático, estar na criança, com a criança, estar na criança. Olha que coisa bonita. Gente, eu Maria, estar no Fred. O Fred vai para casa e pensa em mim. Na hora que ele vai fazer uma atividade de matemática em casa, embaixo da árvore, na beira do rio, ou na frente da televisão, no pensamento do Fred tem pensamento de Cristiano. Isso é Bakhtin, né? É Bakhtin. O meu pensamento não é só meu pensamento, é o pensamento do outro operando em mim. Isso é o pensamento do professor. É que o Guy Brousseau fala de situações adidáticas. O que são situações adidáticas? Situações adidáticas, quando o aluno ele se lança a uma atividade sem preocupar de agradar o professor e fazer do jeito que o professor quer. E situação didática, ele pode ter uma situação didática estando em casa, longe do professor. E é quando ele pensa, não, assim, o prof. Cristiano, o teacher Cristiano, ele quer que faça a expressão assim. E se não fizer assim, faz isso, vai estar errado. E aí eu reproduzo o ser cristiano para ter sucesso escolar. Aí o meu pai chega, o meu irmão mais velho chega e vai querer mediar, eu falo assim, stop! Não, Sueli, se ele não vem, não, você vai me atrapalhar. Você não sabe como é que o meu professor quer que eu faça? Só eu que sei. E eu pergunto, o que é aprender? O que é educar-se? É fazer exatamente como o professor quer? Ou é você construir processos criativos? É esse o nosso grupo de pesquisa nessa ali. E dar voz à criança, dialogar com as crianças, e a gente baba. Gente, a gente baba em cima da produção dessas crianças. E o legal é que a gente leva a produção de crianças do interior de Goiás, e quem interpreta são os professores aí de Cuiabá. Não é? E não estamos falando com a criança. É muito legal, gente. E o pensamento, ele opera também nos construtos simbólicos, na escrita, no desenho, na ação material. E eu vou arrasar vocês agora, porque na roda de conversa a gente pode fazer isso também. Nenhum de vocês nunca
viram uma criança aprendendo. Nunca. Por quê? Onde é que está a aprendizagem? Tudo que ela põe no papel não é aprendizagem. É a ponta do iceberg. A aprendizagem é um movimento complexo que está dentro dele na ordem da cognição, do emocional, da afetividade. Ninguém nunca viu uma criança aprendendo matemática da mesma forma que ninguém nunca viu uma criança jogando. Porque uma criança pegar uma peça e deslocar uma peça no tabuleiro da dama, o movimento da peça não é o jogo. É consequência, né? É consequência. É um fenômeno, tá? Que não é essência. A escrita de uma criança numa equação, num algoritmo ou num desenho não é o pensamento matemático. É por isso que Duval, né, Regine Doady, são alguns teóricos que falam entre a questão, a produção simbólica da criança, né, a questão do papel da linguagem, tá? A escrita não dá conta de traduzir o que é o pensamento e a aprendizagem da criança. Ele é um fenômeno que é um pedacinho desse iceberg. Então, é um equívoco nós, educadores, julgarmos a capacidade de aprendizagem da criança olhando apenas o que ela fala e escreve. E pior ainda, né, Cristiano, olhando só para os resultados das avaliações. Exatamente. Né? Pior ainda, né? Porque daí é negar a própria produção que ela faria e mais ainda negar o que ela pensa, né? Exatamente. Então, essa supervalorização, né, das avaliações institucionais, eu acho que peca muito, né, porque não considera isso que você está falando aqui para a gente. E coincide, posso colocar aqui uma questão que o Maicon... Pode, só gostaria que vocês anotassem no caderno de vocês o que a prof. Sueli colocou agora, tá? O que ela acabou de falar, vou interpretar o que ela falou. Aprendizagem não é produto. Aprendizagem é processo. Se você quer mediar a aprendizagem, você tem que estar junto da criança nos processos e não apenas no produto final. Percebe? Então, você olha a escrita, mas pelo que ele escreveu, isso não te dá condição de entender o processo e que você tem que mediar no processo. É por isso que eu falo, Sueli, aula do cangote. Adoro aula do cangote na Mariana. O que quer dizer aula do cangote na Mariana? Eu não estou sentado lá, não estou lá no quadro, eu venho por detrás, deixa eu ver, aqui um momento, tá aqui, olha aqui, ó, olha eu, ó, aqui, ó, o meu professor aqui, ó, eu estou aqui fazendo, ele chega por detrás, e vai na mesma posição, dialogar comigo, olhando o caderno, e eu falando para ele, o que você está fazendo, como é que você está fazendo, como é que você está pensando? É aula do cangote. Gente, tem que fazer uma tese de doutorado, aula do cangote. Da mesma forma que o Vergniaud, eu tinha um colega do grupo de pesquisa com o Vergniaud, em Paris 5, que ele fazia análise das produções matemáticas no Cahiers de Brouillon. O que é o Cahiers de Brouillon? Caderno de rascunho. O que tem de mais rico na produção de aprendizagem matemática das crianças não estão na prova, estão nos rascunhos. Porque nos rascunhos estão no ensaio, tentativa, erro, voltar atrás. Às vezes, o que está de mais importante na produção de uma criança, ela apaga. Ou está na carteira. Eu estou acompanhando uma escola aqui, de rico, diga de passagem, mas está gravando, não vou falar o nome dela, que a carteira da criança é quadro branco. É a carteira de 50 centímetros por 80 centímetros, e todos eles têm a canetinha, que nem quadro branco. E a parede inteirinha é quadro branco, e cada um pode escrever.
e ele escreve na carteira. Ele faz os cálculos na carteira, aí tem o paninho, ele apaga, aí depois ele tem o caderno dele. Um barato. Coisas simples. Mas todas têm que ter 2 canetinhas, uma de cada cor. Mas vamos lá, Sueli. O Maicon, ele fala assim, gostei muito da fala do professor, temos que ter essa visão de ser professor humano e realista com o aluno. Porém, temos tantas tarefas burocráticas, cumprimento de metas pela gestão, material estruturado que sufoca nosso papel como um professor criativo e realístico em sala. Parece que estamos retroagindo e voltando à educação bancária. E o Fred, ele fala também assim, você quer falar? Lê você aí, Fred. Não? Fred. Fica sem vergonha, Fred, vai lá. Tudo bem, então vou ler aqui. Isso. Uma temática que, se for possível, né, abordar nessa roda, é sobre a formação continuada, que também é uma das temáticas que eu estou estudando, né? Uhum. 2 tópicos. Um deles é sobre a geração de professores. Essa geração de professores que eu me refiro é porque tem professores novos que eu me refiro na profissão, tem professores mais experientes, assim como o Tardif falou, né, dos vários estágios de conhecimentos, de saberes, no caso. E esses saberes, às vezes, são confrontados com o que nos é imposto, como o colega já mencionou aí, do material estruturado. A gente tem que fazer, parece um equilíbrio, né, um jogo de cintura para tentar trabalhar os conteúdos com os alunos. Então, essa questão da geração de professores, e sem falar que também tem uma rotatividade de professores, e o outro é o desafio do currículo, que o professor já até falou sobre a matemática humanista, né, versus matemática tradicional. É isso. É bastante coisa. Tá vendo, Sueli, que eu falei que essa conversa não ia terminar? Não, vamos lá. Ó, por enquanto são só os 2, Isso, mas se alguém mais quiser levantar, pode levantar a mãozinha, falar, né? Posso falar rapidinho? Claro, Vivian. Eu sou a Vivian. Então, eu digo que é um engasgo, né, na nossa garganta, porque eu observo, professor, não somente na matemática, né, essas demandas de meta, de avaliação, da forma que o senhor está falando assim, sobre a entrega do produto, que a gente não deve avaliar por isso, e sim em desenvolvimento, a gente tem várias indagações assim, e deixa a gente muito triste, principalmente os pedagogos, que eu acredito, e eu já falei várias vezes, que essa rotatividade, pessoas entrando na profissão, entre aspas, na impressão somente pelo salário, para brincar, estar ali, empurrar com a barriga, acaba prejudicando essas crianças, né, de modo geral, que eu conheço crianças de 5º ano, 6º ano, que estão no estado aqui onde eu trabalho também, como professora intérprete, e não tem noção nenhuma das 4 operações. Em outras disciplinas, piores ainda. Tem aluno no 7º, 8º ano que não tira uma frase, uma palavra do quadro. Agora, o senhor imagina na matemática quanto os professores sofrem com isso. Essas demandas demais de meta, avaliação, como o professor Fred estava falando aí, a gente está voltando atrás e prejudicando mais ainda esse desenvolvimento, porque a gente tem essa ânsia de alfabetizar, de ensinar, de entregar essa criança para o Fundamental 2, pelo menos conhecendo a escrita, lendo fluente, conseguindo saber as 4 operações, como desenvolver, e o restante ela vai adquirindo com outros profissionais também, nos deixa muito preocupados, principalmente eu que estou nessa base, que eu falo que é uma base muito importante. Eu, graças a Deus, tive uma base muito boa. Uma das professoras que era tia da minha mãe falecida, foi a professora Elisete Pinheiro. Ela era professora também da UFMT, e ela incentivou muito a minha mãe com o português. E minha mãe sempre incentivou nós, tanto no português quanto na matemática, né? Então, eu percebo que quando a família também está junto, essas crianças progridem.
porque às vezes o peso vem somente em nós, professores, e que não dá continuidade para a sociedade, que é esse desenvolvimento que o senhor falou. Quando o senhor falou assim, ó, não se entrega o produto, não analisa pelo produto, que é a finalização da prova, da avaliação, e a gente precisa ver o aprendizado, esse desenvolvimento que é contínuo, nos deixa assim tão apavorados, e depois a gente se alivia, né, dependendo do professor, em perceber que a gente está fazendo algo para o futuro, para o melhor para eles, né, para essas crianças, mas nós estamos vivendo uma época muito difícil, muito difícil. A formação contínua é muito importante. Eu falo para os meus alunos, eu ainda estou estudando. Vocês acham que a professora está aqui e já sabe tudo? Não sei nada, ainda continuo estudando. Eles param com a carinha deles, ficam olhando para mim. Sério, professora, a senhora ainda está estudando? Eu falei, sim, eu preciso estudar para poder tentar ensinar vocês, para vocês adquirirem conhecimento, né? Então, assim, é uma luta muito árdua. E, infelizmente, por nós estar vivendo uma época de, eu vou dizer assim, um português bem bobo, né? Mas é assim, no geral, financeiramente somente em meta, e resultado de fato verdadeiro pelos alunos, né? Não estamos tendo. Era isso. Até um ponto comum entre vocês, que é a questão do quadro de atuação do professor, né, das dificuldades, né, que aí tem que ser realmente superada, e depende de cada um. A formação, eu acho que tem uma coisa interessante aí, quando a gente fala em programa de pós-graduação, a gente pensa na pesquisa, na titulação, mas a gente tem que agregar aí também mais um elemento na questão dos programas de pós-graduação, é o respirar. Como, às vezes, é importante tipo, um mestrado, um doutorado, para você beber de outras fontes, né? E você se fortalecer. E isso, ele sabe disso, né? Liette também, orientadora. Quantas vezes o trabalho de orientação não vira até um trabalho psicanalítico, né? Que é o momento de cada um. E fazer pesquisa, ser educador, reflete no que é você, como ser humano, a visão que você tem de mundo, de esperança de mudança, que isso é importante, tá? Eu vou falar um pouquinho disso, eu vou voltar um pouco nisso, na questão como o professor se sente sufocado, mas antes eu gostaria de pegar um ponto aí que a Vivian, como nós estamos conhecendo um pouco agora, e ela falou de uma professora que ela teve, eu também tive excelente professor, né, em que momento que eu fui fazer matemática. Nem sei se ele sabe dessa história, né? Eu sou adotado, sou um filho adotado. A minha mãe que me adotou, da região lá de Campinas, Valinhos, interior de São Paulo. Isso década de 50, vocês nem tinham nascido ainda. O meu pai era topógrafo, meu pai adotivo, topógrafo agrimensor, casou com uma pessoa formada em línguas neolatinas pela PUC de Campinas, e meu pai empresário, só que minha mãe não engravidava. E aí eles fizeram a opção, então, pela adoção. Então, adotou um em 56, depois adotou um outro em 57, me adotou em 58, então eu sou o terceiro filho adotivo, e isso tem a ver com a minha opção de matemática, olha só. Em 60, ela adotou outra, pegou do colo de uma mulher, na sarjeta, portadora de necessidade especial, alcoólatra, né? E pegou essa criança, e essa criança veio com sequela também, e é a Rita, é minha irmã, e eu cuido dela até hoje. Teve paralisia cerebral e tal. Bom, essa época, os meus pais moravam ali na região de Campinas, meu pai é empresário e tal. E eles fizeram isso porque eles tinham uma base de formação espiritualista. E eles resolveram mudar para Chapada dos Veadeiros, aqui em Goiás, para construir uma cidade da fraternidade para crianças órfãs. O meu pai doou tudo que tinha lá, passou tudo para os sócios,
comprou uma Rural Williams, botou tudo em cima e veio embora para Chapada dos Veadeiros. Só que, na época, os irmãos já estavam no que hoje seria o 6º ano. A época era o 1º ano do colegial, não, do ginásio. Tinha feito aquela prova de admissão e tal. E então eles fixaram residência aqui em Brasília e ia se deslocar 200 quilômetros para lá. Só que acontece o seguinte, a minha mãe engravidou. Então, ela já tinha adotado 4, ela engravidou. E aí ela teve mais 4. Então, os 4 primeiros são filhos adotados, eu sou o terceiro, e depois vieram mais 4. Mas quando meu pai veio para Brasília, ele achava que as coisas iam ser fáceis, aí ele se deu mal. Meu pai foi motorista de táxi, foi gerente de banco, foi produtor rural, foi minerador, fez de tudo para sobreviver enquanto ajudava a construir a cidade da Fraternidade. E minha mãe, que tinha formação em línguas neolatinas, entrou para a Secretaria de Educação para manter a casa. Eu, gente, todo dezembro tinha que mudar porque meus pais eram despejados porque não pagavam aluguel. Aí, a minha mãe foi trabalhar, pegou contrato de 60 horas por semana, como professora de português e de francês. Acontece que, nesse período, ela começou a engravidar. E aí ela começou a ter os filhos dela. Mas trabalhava de manhã, de tarde, de noite para fora. Quem é que cuidava dos menores? Os maiores, eu, inclusive. Era uma época, gente, não riam, tá? Não existia supermercado. A compra era feita na quitanda todo dia. Deixava o dinheiro, tinha que comprar 3 tomates, 2 saquinhos de leite. O leite vinha no saquinho, furava. 350 gramas de carne, um alface e tal. Quem que fazia essa compra? Cristiano. Então, eu tinha 7, 8 anos, todo dia, tinha que pegar a sacola, o dinheiro que a minha mãe deixava, ir para o mercado fazer compra. E, na volta, eu tinha que prestar conta, inclusive o troco. E se tivesse errado. Eu fazia isso de manhã. De tarde, eu ia para a escola pública, ali perto de casa. A professora passava o quê? No quadro? Operações, no 4º ano, operações com decimais. Quando ela acabava de colocar o último exercício, eu terminava. Por quê? Porque a minha vivência familiar com compra me fazia... E isso eu fui criando uma autoimagem que eu tinha facilidade em matemática. E eu, gente, vocês não conto isso para ninguém, tá? Sou a pessoa mais tímida que existe na face da Terra. Se eu tivesse assim, imaginasse que tivesse uma menina me olhando, gente, eu ficava vermelho que nem um pimentão. Muito, tanto que eu só fui namorar com 21 anos. Fui namorar com 21. E com 22 eu casei. Estou casado até hoje, 45 anos de casado. E eu queria me aproximar das meninas. Aí o que eu fazia? Como terminava tudo rápido, a pessoa falava, Cristiano, levanta e vai ajudar os outros, então, para não ficar perturbando. Eu chegava perto de quem? Das meninas para ajudar a matemática. E na hora de ajudar, fui descobrindo. E aí eu tive um excelente professor também, Viviane, que me colocou para fazer a primeira Olimpíada de Matemática do DF. E eu fiquei em 10º lugar. A primeira Olimpíada. Então, e aí foi, né? E aí foi que eu acabei fazendo matemática. Em função dessa história de te ajudar em casa e tal, minha mãe é professora. Bom, realmente, hoje tem muitas imposições, sobretudo uma coisa chamada sistema de ensino, as coisas tudo pronto, né? Tirando do professor autonomia pedagógica, profissional, onde o professor é avaliado pelos instrumentos de avaliações de larga escala, tá? E isso tem que ser revisto, tá? Eu sou uma das pessoas que abomino completamente a avaliação de larga escala. Acho que herdei um pouco isso do Biratan D'Ambrosio.
Ele se negava até de falar. O pessoal perguntava, ele, não quero nem falar, não, tá? E por que perde a referência que o importante é a avaliação da aprendizagem, tá? Na questão do sistema, aqueles pacotes, você vê que o próprio São Paulo, né, comprou, né, escolas estaduais, o sistema. Gente, aquilo é péssimo. Você Aqui vê, em Mato Grosso também, viu, Cristiano? Ah, também? Ai, meu Deus, a praga está se... E aí você vem as apostilas, gente, é sistema objetivo da década de 70, a mesma coisa. E assim, e cada caderno que vem, aí vem lá, por exemplo, no quinto, sexto ano, medida de tempo. Medida de tempo é lá no quarto caderno, no quarto bimestre. E não é trabalhado grandezas e medidas antes de setembro, outubro, o que é um absurdo. Então, aquilo que nós batalhamos tanto no PNLD, e a Sueli acompanhou, conhece autores de livro didático, de ter um conteúdo mais articulado, mais cíclico, que desde o início tenha geometria, grandezas e medidas, né? Que a coisa vá articulando, esse tema é tudo fragmentado e uma imposição. O que o professor tem que dar quando, e no Brasil, de forma geral, os mesmos conteúdos com o mesmo ritmo. Então, você perde a dimensão de individualidade, da diversidade, você acaba produzindo mais a exclusão. Tá? Isso é muito sério. E aí temos desafios do currículo. A Sueli falou aí que eu sou crítico do currículo da BNCC. Isso é um título, tá, que a gente recebe do MEC, porque dentro da produção da BNCC tem um momento que ele escolhe elementos da comunidade acadêmica para fazer análise crítica da proposta, para depois devolver para os autores e melhorar. A SBEM teve esse momento, teve representante, eu participei também como um dos representantes da SBEM que fez a crítica. Gente, a nossa BNCC é terrível, gente. É péssima. Muita coisa nós conseguimos melhorar, mas ali está muito, muito forte a voz e a mão dos matemáticos. No comitê que eu participei de um momento, nós éramos 6 pessoas. Eu e mais um educador matemático e 4 matemáticos do IMPA. Na hora de deliberar, qual é o voto que vencia? Lógico. Por exemplo, toda vez que fala em resolução de problema, tá? Ali está resolver e elaborar problema. Que essa foi uma crítica que eu fiz. Gente, matemática não é só para resolver problema. Resolver problema é você formar o operário padrão. Nós temos que ter o sujeito crítico. E o sujeito crítico é aquele sujeito que, ao longo do seu desenvolvimento, aprende a problematizar a sua realidade a partir da matemática. Aí o que eles fizeram um insere. Onde está resolver, muda para resolver e elaborar. E está errado, porque tem que ser elaborar e resolver. Então, algumas coisas a gente conseguiu avançar. Mas tem muitos problemas. Álgebra. Tem coisa no quarto e quinto anos de álgebra que não cabe. Não cabe. A questão da igualdade ali. Para ter uma habilidade que o aluno é saber que, dentro de uma igualdade, você somar, subtrair, multiplicar, dividir ambos os membros pelo mesmo valor, né? Gente, isso daí é questão de conteúdo de 7º. Não tem o menor motivo de trabalhar divisão com o mesmo resto. Isso é ideia de módulo, gente. Por um outro lado, vocês veem, por exemplo, frações. Gente, é um tiro no pé, é um absurdo que tem de fração no 4º ano. Vocês lembram a habilidade de fração do 4º ano? Frações, trabalhar com frações unitária, ponto. Gente, como é que eu vou trabalhar no 4º ano, que é um menino de 9 anos, só fração unitária? Se ele só trabalha a fração unitária, o que é a fração unitária? É aquele que tem numerador 1.
um meio, um terço, um quarto, um quinto. Essas são frações unitárias. Aí, o que acontece? Ele não pode trabalhar 2/4. Se ele não trabalha 2/4, ele não vai descobrir equivalência, que é um conceito fundamental na compreensão do número racional, que é justamente essa quebra epistemológica entre o natural e o número racional. Está lá, e assinado pelos autores, pelos matemáticos. Então, como você restringe essa construção conceitual, você não ajuda a construção do conceito, você destrói. É que nem eu que fui vítima no inglês, the book on the table. Eu passei 12 anos na minha vida só aprendendo isso em inglês. Por isso que eu fui fazer meu doutorado na França, porque eu achava que eu nunca conseguia. Claro, com esse tipo de inglês, que eu nunca aprendi o inglês mesmo. Então, você faz uma redução tão louca que você não ajuda o desenvolvimento intelectual, conceitual das nossas crianças. Está passada a hora de ser chamada a comunidade de educadores para uma revisão profunda na BNCC. Outra coisa da BNCC, a base ela tinha que ser estruturada a partir de habilidades. Ela não é estruturada em cima de habilidade. Por quê? Porque a habilidade, cada habilidade é uma ação cognitiva. Que é diferente. Ele consegue ou não consegue, atingiu ou não atingiu, para ele se reinveste. Acontece que não sei quem definiu que nesse instrumento o ideal seria em torno de 30 habilidades por série. Se você olhar o conjunto de aprendizagens e de conhecimentos abordados num ano letivo de matemática, é mais de 300 habilidades que você trabalha. Mas, politicamente, falaram que tem que ter 30. O que eles fizeram? Encaixotaram uma série de habilidades de competência cognitiva na mesma estrutura textual. Se vocês olharem lá, está lá. Elaborar e resolver problemas envolvendo grandeza, área, perímetro, tempo, tudo na mesma habilidade. Gente, perímetro é comprimento, em medida linear. É uma competência cognitiva. Área é superfície, é bidimensional, é não linear. A transformação de medidas em perímetro é desse modo, de 10 em 10. De superfície é de 6, é outra estrutura. Como é que você põe isso na mesma habilidade? E ainda põe capacidade na mesma, que é o outro campo. Então, nós temos um monstrengo. Aí, Fred, você pôs na mão do professor, o professor tem que dar conta. Ou você pega o material que você trabalha uma vez, uma atividade que trabalha aquela habilidade. E você não faz trabalho cíclico, porque a construção conceitual tem que ter uma coisa, tem que ter um reinvestimento, né? Ele é recursivo, tá? Então, não pode existir essa questão, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Subtração com desagrupamento lá no terceiro ano. Já trabalhou em abril, não trabalha mais isso. Não, gente. Esse reinvestimento tem que ser feito. E, sobretudo, quando eu considero que a minha turma, o meu grupo de alunos, se caracteriza pela diversidade. Então, eu preciso estar sempre reinvestindo, sempre voltando e sempre ampliando, avançando. Então, nós estamos com um currículo que não ajuda. Aí você tem um currículo que avançou, por exemplo, em termos de competência, mas, por outro lado, os governos estão adotando esses materiais em forma de sistema, que eles podem até chancelar e põe o carimbozinho, habilidade tal, habilidade tal. Tanto que agora no CIMET, eu estava no GT8, que teve uma pessoa que está fazendo uma pesquisa e trabalhando com ai, meu Deus, esqueci agora, dos jogos. Material dourado? Não, Matific. Isso. E o Matific tem os jogos
E eles carimbam que é tal habilidade, só para vender, para dizer que aquele jogo, se o professor quer trabalhar tal habilidade, pega o material que foi comprado, põe os alunos para jogar, pronto, atingiu a habilidade e ele lança lá no relatório, cumprir. Mentira, falso, isso não existe. Não é assim que constrói a habilidade. Então, você vê, Sueli, são conversas que vão longe. Essa questão do currículo, né? E nós temos que ver, gente, que a escola não pode ser espaço de consumo de conhecimento. A escola tem que ser espaço, tanto para o professor quanto para os alunos, de geração de conhecimento, de potencialização de pensamento rico, diverso. E aí eu gostaria de divagar um pouquinho, como roda de conversa, vocês me permitem. Durante a pandemia, eu tive um sonho que me marcou muito. Eu sonhei que eu estava voando. Pessoal, eu sou um cara muito estranho mesmo, tá? Eu sou um cara, a minha terapeuta fica louca comigo. Eu sou um cara que sonha, se eu tenho pesadelo, eu controlo o meu pesadelo, eu tomo consciência no pesadelo, que é um pesadelo, é um sonho, e eu mudo a trajetória do meu pesadelo para resolver os problemas. Quando a situação está muito ruim, eu saio voando, experimento voar. Então, nesse sonho, eu saí voando pela estrada que vai para Goiânia, porque Goiânia que é perto, 200 quilômetros, estrada maravilhosa, então eu interajo muito com Goiânia. E eu estava voando assim, e quando eu estava chegando em Goiânia, eu estava no horizonte, eu vejo, partindo da cidade, um monte de feixe de luz azul, azul que nem minha camisa, azul bem forte. Eu achei aquilo estranho. Falei, o que é isso? E continuei voando em direção da cidade e fui me aproximando. Ao me aproximar da cidade, eis minha surpresa que cada feixe de luz daquele partia do chão de uma escola. Olha só, por que essas luzes nas escolas? Eu escolhi uma escola e continuei voando em direção a uma escola. E eu percebi que, na verdade, cada escola não era um único grande feixe de luz, mas era um monte de filetes de luz que saía do chão da escola para o espaço infinito. E que cada feixe de luz era um momento de aprendizagem produzido por uma criança, que naquele momento saía da escuridão e tinha luz, e era uma luz azul. E escola é isso. Gente, eu desafio vocês agora a me dizer quem, fora da escola, teve que somar ou subtrair frações de denominadores diferentes. Não existe situação nenhuma fora do espaço escolar, do contexto didático, que ele tem que reduzir duas frações de denominador para somar ou subtrair. Não existe. Mas ele tem que aprender. Por que ele tem que aprender? Porque a aprendizagem disso faz ele elaborar estruturas de pensamento que ele vai utilizar não para somar fração, para outras coisas mais interessantes. E mais importante do que isso, ao aprender estruturas aditivas de números racionais, vai fazer com que ele se descubra como um sujeito capaz de. E esse ser capaz de é muito mais importante do que a descoberta de capacidade de matematização. Eu sou capaz de pensar, eu sou capaz de elaborar, eu sou capaz de superar. Trigonometria. Percebe? Ele, no nono ano, ele vai aprender razão trigonométrica? Vai. Ele vai usar? Não. Ele não vai usar a razão trigonométrica. Se ele for advogado, se ele for médico, se ele vai... Mas aprender razão trigonométrica vai permitir ele elaborar estruturas de pensamento que ele vai usar na vida para fora da própria matemática. Eu, junto com a minha orientadora é cubana,
e morou em Moscou, foi da Universidade de Moscou, lá do grupo do Leontiev, Albertina Martinez, o esposo dela, falecido, Fernando González Rey, autor da teoria de subjetividade, recomendo vocês lerem, vale a pena, né, Celina? Tá? Abre, assim, a nossa cabeça de matemática. Nós fomos convidados a elaborar a proposta de uma nova escola aqui em Brasília. Pasmem, escola de tempo integral. Nós propusemos o ensino de mandarim. Pessoal, mandarim é porque de cada 5 seres humanos que tem na face da Terra, um é chinês? Não, não é por causa disso. É porque é potência mundial econômica? Não, não é por causa disso. É porque o mandarim é uma outra raiz linguística diferente do latim. Você aprender mandarim, você vai desenvolver estruturas mentais, linguísticas e forma de pensamento que você nunca vai desenvolver aprendendo o português, francês, o inglês, o espanhol. Então, você vai tornar a pessoa mais inteligente. Não que ele vai usar apenas para o conhecimento da língua chinesa, mas como forma de pensamento. Pensamento e linguagem está aí, gente. Tá? Então, essas são coisas importantíssimas. Tá? Outra questão que nós temos também, na fala de vocês, a dificuldade de leitura, de interpretação dos nossos alunos, isso impactua muito na aprendizagem matemática. Concordo com vocês. Mas aí nós temos um outro problema. O nosso trabalho didático-pedagógico de matemática está muito preso a situações, problemas apresentados através de enunciados escritos. A gente esquece que os problemas matemáticos que vão engendrar as aprendizagens, eles têm que ser, antes de mais nada, vivenciados. Matemática e realidade, né? Tem todo um campo que fala um pouco sobre isso. Não que eu estou negando o texto matemático. A gente não pode ficar estritamente, e sobretudo nos anos iniciais. Uma criança de 3 anos, gente, terceiro ano, muitos deles não têm a leitura fluente. Ele lê assim: Tia Maria ontem foi no supermercado. Quando chega lá, ele não tem mais. Percebe? O que eu quero dizer é o seguinte: vamos usar os enunciados como um exercício de desenvolvimento da leitura. Mas os problemas matemáticos, eles não podem estar estrita e exclusivamente através de enunciado escrito. Exemplo: vamos montar mercadinho com eles. Eles vão trazer os produtos. Eles vão categorizar. Eles vão precificar. Eles vão fazer compra e venda. Eles vão fazer lista. Eles vão ter que fazer nota fiscal. Vão aparecer uma diversidade de situações, problemas, e eles vão resolver, que não está através de texto escrito. Tem um contexto e tem um texto. Percebe? Mas não é o texto escrito. Mas ele vai ter que escrever a lista de compra, ele vai ter que fazer nota fiscal, então vai ter escrita, e aí eles vão ser elaboradores do enunciado. Outra situação: vamos montar uma quadra poliesportiva na nossa escola? Quais são as modalidades? Quais são as medidas viáveis? Como é que eu coloco tudo dentro do mesmo espaço e faço coincidir as linhas? Aí, geometria, medidas, proporcionalidade, pronto. E não está dentro de um enunciado. No primeiro aninho, aqui, eu faço muito com eles, a coleção de tampinhas. A BNCC põe que o ideal é em torno de 100 no primeiro aninho, né?
e aí trabalha o 1, o 10, contagem de 10 em 10, começa a questão do posicionamento e tal. Ok, mas aí você começa a botar tampinhas. Eu estou com uma turma aqui, no Cruzeiro, de uma cidade satélite aqui, escutem o que eu estou falando. Os meninos de primeiro ano estão com 3.000 e poucas tampinhas contadas, categorizadas, separadas. Eles pegaram, cada vez que tinha 10, eles botavam em saquinho de chup-chup de din, sei lá como é que se chama, geladinho. Quando tinha 10, saquinho maior. Aí 100. 10 de 100, saco maior. Agora estão com sacões grandes, que é 10 e 10 e 10, que é 1.000. Primeiro ano, gente, está trabalhando com mais de 1.000, escreve, conta, estrutura. A BNCC está lá. Não, tem que ser todo o Brasil, tem que ficar até os 100. Mas o que a gente faz não tem limite, o céu é o limite. Gente, BNCC, Base Nacional. Base é o mínimo, não é o máximo. Infelizmente, a maior parte das escolas e dos sistemas estão pegando a BNCC como máximo. É um equívoco político, epistemológico, seríssimo. Tá? Outra coisa que pode fazer também, jogos. Esse a gente pode depois, um dia, fazer uma rádio conversa só sobre jogos. Tá? E, às vezes, eu faço fichinha 15 mais 17. Ele sorteou, fichinha 15 mais 17. Ele vai pegar aquela fichinha, ele vai montar um problema que é resolvido por 15 mais 17. Ou 3 vezes 21. Qual seria uma situação que eu resolveria a partir de 3 vezes 21? Aí ele vai trazer o significado. Então, observa. Aí ele vai elaborar o problema. Ele elaborar o problema significa ele ser redator, ele elaborar o texto. As crianças até o 3º, 4º ano, eles têm dificuldade de escrever a pergunta. Ele escreve a historinha e ponto final. Não tem pergunta. É só ele diga. Nós temos dois comentários aqui. Posso ler, Cris? Pode, não deve. A Bruna, ela diz assim: a BNCC tem uma visão de conhecimento que só é pragmático. Se perde os sentidos dos conteúdos e das construções das relações do conhecimento com as dimensões da vida e do humano. Ela é restrita. As primeiras versões eram até bacanas, né, Cristiano? Isso. Participou da elaboração até a segunda versão da BNCC, mas a última já sofreu muita influência do mercado e saiu o que saiu. Exatamente. Aí a Mariana Alencastro, ela diz assim: tenho me perguntado, enquanto coordenadora, como orientar os professores, pois todos os dias recebemos novas demandas, cada vez mais distantes dessa educação que sonhamos e acreditamos. E aí, se você me deixa eu ver aqui, tem quanto conhecimento compartilhado, a Vivian, e outros comentários de elogio, tá? Tentando responder aqui para Mariana. Então, Mariana, de fato, assim, a gente está vivendo tempos muito difíceis, né? E eu acho que o professor, ele precisa ter coragem, né? Coragem para enfrentar, né, esses tempos difíceis e resistir, né? Porque o que a gente vê, e acho que isso foi até discussão no nosso CEMEDU, né, do adoecimento, né, que o professor vem... hoje o professor está doente, né? A gente escutou as secretarias lá, até trazendo para a gente alguns dados numéricos, né, de professores que estão adoentando, né? Só que, assim, eles ficam doentes, né? Por quê? Porque eles não conseguem, né, lidar com essa imposição que as próprias secretarias, né, nos colocam.
Então, assim, relatam ali nas mesas, né, naquele painel, eu não sei quem participou, mas aquele estava, né, Cristiano? Estava. As secretarias apresentaram, acho que principalmente a Municipal de Cuiabá, né, a quantidade de professores doentes, né, na rede, mas não sei até que ponto eles refletem sobre os motivos que estão levando, né, esse professor a ficar doente. E aí, uma coisa que a gente tem conversado nas nossas formações, a importância do professor, primeiro, ter coragem para enfrentar, ter coragem para resistir, porque é coragem mesmo, né? Eu acho que a saúde, ela acaba sendo consequência dessa coragem e desse enfrentamento, né? Porque o professor adoece porque ele fica preso, alguém aí no chat falou, amarrado, né, nessa estrutura imposta, nessa imposição colocada pelos sistemas apostilados, pelas macroavaliações, e por aí vai, né? E o que a gente tem conversado, acho que até no nosso grupo lá, Cristiano, da importância dos professores resistirem como, né? Encontrando, é até chato falar isso, mas eu acho que no presente momento não dá para ser diferente, encontrando brechas, né? Então, assim, eu tenho uma lista de 10 habilidades para dar conta em 15 dias, eu vou trabalhar com meia habilidade aqui, depois mais meia, e eu vou tendo esse jogo de cintura para poder respeitar, né, o meu aluno, o seu ritmo de aprendizagem, para a gente não cair na cilada do fingir que está ensinando e o aluno fingir que está aprendendo, né, porque é isso que a gente vive, é um faz de conta de ensinar e aprender, que é refém, né, desse nosso momento político, de influência mercadológica nas nossas formações, na própria elaboração do currículo, né? Então, resistir, né, é o que eu passo nas formações, né? A gente discute muito as habilidades nas nossas formações com professores, inclusive aqui da rede, né, municipal e estadual. Tem uma habilidade que tem 5 linhas, é bem o que você falou, Cristiano, enorme, que envolve uma série de processos mentais na mesma habilidade. E distintos, né? E distintos. A habilidade é bem distinta. Conceitos distintos, enormes, gigantes, que nem o professor consegue interpretar. Ué, vamos pegar isso aqui dessa habilidade, aquilo ali da outra habilidade, e vamos levando, né, na medida do possível, isso que as secretarias nos exigem, mas que a gente precisa ter clareza que não vai dar, a gente não vai conseguir dar conta de tudo. Não tem como, né? Não tem como a gente dar conta de tudo, respeitando a escuta do aluno, respeitando os processos autorais das crianças, não tem como, né? Não combina, uma coisa não combina com a outra. Então, tem que acontecer esse enfrentamento, né? Tem que resistir, e a gente não pode fazer de conta que a gente está ensinando, né? Precisa abrir esse espaço de escuta, né, das crianças na sala de aula, porque é isso que vai fazer com que nós não nos adoecemos, né? Então, eu deixo aí essa mensagem, né, especialmente para a Mariana, que colocou essa questão, como orientar os professores, né? E lembrar isso aí, a questão da BNCC, que o nosso amigo Vinícius colocou na fala dele, da abertura do CEMIDU, que os PCMs, nesse aspecto, ainda tem muito mais valor colaborativo do que a própria BNCC. Que é imposta. Ah, sim. Né? Então, a gente não pode esquecer a BNCC. E dentro desse movimento aí, eu acredito muito, gente, que coordenação pedagógica é o espaço legítimo de formação e formação continuada.
Você não pode estar como coordenador, você tem um projeto de coordenação. E eu gosto muito de estar na escola onde o grande projeto da coordenação pedagógica é a formação continuada da equipe. Mas é a formação do chão da sala de aula, dos processos de aprendizagem, dos desafios, de instrumentalizar o professor. E isso vai dar um ânimo para o professor. Eu, quando estava na universidade, eu fiquei 15 anos na mesma escola de anos iniciais, eu ia junto com os meus alunos de graduação e pós-graduação, sexta-feira eu não ia para o UNB, nem que o reitor me chamasse. Que toda sexta-feira eu estava o dia todo, almoçava lá com os professores, tá? Que era esse espaço de troca e de formação permanente. Então, porque se a gente for pensar num salário, isso não é ânimo de ir para a escola. De férias, fiquei trabalhando todo esperando uma férias, ou uma falsa aposentadoria, não vale a pena. Agora, formação é construção. Formação é realização. Te dá ânimo. Tá? Então, eu acredito que o trabalho, a coordenação pedagógica, tem que ser esse trabalho do coletivo, cooperativo, de permanente formação a partir dos desafios que a escola, que as crianças nos colocam. Currículo, tem a BNCC, tem que arrisca acompanhar, não sei. Eu vi que que você tem um 14º salário aí, né, de produtividade, do pessoal do Estado e tal. Gente, eu acho que nós, educadores, nós temos que engajar também nesse movimento político de resistência, né? Eu sei que não é fácil. Não é. Né? A gente está vendo todo esse quadro internacional, né, desses grupos de direita que estão aí à frente e aqui eles vêm, né? Então, nós temos que e eu acho que a maior resistência nossa é quando a gente consegue promover a aprendizagem de todos, conseguir fazer com que todos eles gostem de matemática, não que a gente vá saber tudo de matemática. Eu falei no início, gente, eu fiz 2 graduações de matemática, eu não sei tudo. Eu estou com 51 anos na área, não sei de tudo, acabei de coordenar o processo de construção de uma nova licenciatura aqui para a Universidade Pública do DF, não sei, percebe? O aluno também não vai saber. O professor que está lá na escola pública não vai saber de tudo. Mas do que ele sabe, do que ele tem aprendido, seja um elemento de ânimo e de esperança. Aí vem Paulo Freire de novo, esperançar. Então, ele tem que ter nas crianças, nos alunos, nos colegas que precisam da nossa ajuda, né? Na nossa escola, na construção de uma escola, né, que nos motivem, tá? Porque, infelizmente, realmente, o salário não vai ser a motivação, né? Condição de trabalho, você vê cada vez mais, está sendo condições mais precarizadas. Teve, há 20 anos atrás, o DF tinha o melhor salário do Brasil. Hoje, é o 4º, 5º, 7º salário. Perdeu-se muito. Mas no DF, gente, tem um diferencial. Os professores têm 40 horas, a maior parte é concursado, tá? Das 40 horas, eles têm um período de sala de aula. O outro período é para projeto, é para formação, é para acompanhamento. Agora, isso não foi dado de graça. Foi anos de luta, tá? Então, acho que nós temos uma responsabilidade muito grande. Agora, uma coisa que eu aprendi com a minha mãe acadêmica, com a minha grande professora, que ainda é viva, eu ainda dialogo com ela, Nilza Enger Bertoni, tá? Que ela fala, gente, educação você só constrói, só transforma no coletivo. Então, nós temos que estar juntos, um ajudando o outro, de mão dadas,
para construir esse sonho. Tá? Eu acho um pouco que essa ideia dessa roda de conversa, a gente está junto. Na diversidade, cada um trazer sua... Aí, Cristiano, já fica o convite, porque você mesmo falou que conversa não é algo que termina rápido, né? Já fica o convite para a gente fazer uma nova conversa, né? Pelo menos em 2025 a gente já pode combinar, né? Uma nova conversa, porque nós chegamos aqui no nosso horário, e eu sei que para você já são 20 horas, né? Aí, e eu acho que a gente vai precisar encerrar, né? Já... Dá uma pausa. Encerrar para depois recomeçar, né? Então, fica aí o teu compromisso de... Porque é interessante fazer esses momentos aqui, né? Eu acho que nos aproxima, né? E mesmo sendo virtual, né? A gente tem a possibilidade de trazer pessoas de outros estados, né? Fazer divulgação em rede. Até pelo Grupo EMAI mesmo, a gente pode chamar você novamente, eu também firmo esse compromisso aqui com o grupo, né, para trazer o professor Cristiano, para a gente sugar um pouquinho mais dele, né, hoje não deu para sugar tudo. Tá bom, Cris? Ótimo, eu agradeço aí a parceria, a amizade, que seja a construção de uma relação de esperança, né, e que eu possa me fortalecer em vocês, que eu acho que isso é importantíssimo para nós não desistirmos. Por quê? Porque as crianças precisam, e elas merecem, o melhor professor. E esse melhor professor, ele não existe. É uma construção, é uma idealização, é uma utopia. E como o Biratã D'Ambrosio falou, viva a utopia. Né? E nós temos que caminhar acreditando que a gente pode se tornar pessoas melhores por estarmos com as crianças. Né? E deixar meu abraço. E Sueli, semana que vem na praia com a agenda na mão. Não espalha essa história, senão vão achar que eu não estou trabalhando. Então, é que o nosso Congresso Internacional de Pesquisa é em Natal. A gente vai apresentar essa pesquisa, né, Cristiano? Os resultados dessa pesquisa que durou 3 anos, a gente apresenta agora lá no CIPI, né? É isso mesmo. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês, professores, estudantes de pós-graduação, colegas de outras instituições, e a gente fica aí com o compromisso de marcar um novo encontro com o professor Cristiano. Isso, tá bom? Um abraço a vocês. Obrigada, eu vou disponibilizar a gravação depois lá no YouTube do PPGE, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço, obrigada. Tchau. Até mais.